Aleluia. Este é um texto de Ezequiel 37, um texto conhecido da maioria de nós. É a visão de um vale de ossos secos. Queridos, esta visão desse vale de ossos secos, dentre tantas e tantas passagens que a Bíblia nos traz e nos mostra que não há nenhuma situação em que Deus não pode transformar nas nossas vidas. Amém, queridos? Nem mesmo a morte é mais poderosa do que o nosso Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está a morte, a tua vitória? Irmãos, nosso Deus, Ele é mais poderoso que a morte. Amém, queridos? O vale de ossos secos, então, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança para o povo de Deus. É uma mensagem de esperança para mim e para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, ela também é uma mensagem que nos mostra as consequências da desobediência. E também nos mostra, queridos irmãos e irmãs, o poder da obediência. Porque, irmãos, para falar de obediência, como o pastor Deva falou no início aqui, nós temos que falar de desobediência. E o texto nos mostra isso e trata sobre isso. Mas eu quero falar um pouco sobre esta visão que Deus levou a Ezequiel. Em essa visão, Deus levou esse profeta da antiguidade a um vale que estava cheio de ossos humanos, cheio de ossos secos. Os ossos já estavam lá por tanto tempo, há muito tempo, estavam já muito secos, sequíssimos, o texto diz. Então Deus pergunta a Ezequiel se os ossos, aqueles ossos secos, sequíssimos, poderiam voltar a ter vida. Porém Ezequiel, ele não dá resposta. Ele fala: Deus, tu o sabes. Porque ele não está duvidando de Deus, não. Ele está dizendo que a vontade soberana de Deus é que vai prevalecer. Então ele não dá resposta. Agora o texto nos informa e nos diz que Deus dá ordens a Ezequiel, dá ordens para ele profetizar sobre aquele vale de ossos que voltariam a viver. Irmãos, Deus não deu opção, Deus deu ordens. E quando eu e você recebemos ordens, nós temos duas escolhas: obedecer ou desobedecer. O texto nos informa que Ezequiel, ele obedeceu, e ele profetizou sobre aqueles ossos secos, dizendo que eles iriam receber vida nova. Aleluia. Neste momento, queridos, os ossos começaram a se mexer. Quando Ezequiel obedece aquela ordem e começa a profetizar, a Bíblia diz que começou a aparecer um ruído, osso batendo contra osso e se juntando, formando esqueletos, e começou a vir a carne, e começou a vir a pele, e então se formou aqueles corpos ali, mas ainda estavam sem vida. O texto diz, eram bonecos de carne e osso, porém inanimados. Eles se puseram ali de pé e não tinham vida, estavam sem vida. Então Deus fala com Ezequiel novamente e dá novamente a ele ordens, e dá ordens a ele para ele profetizar, e dessa vez profetizar ao Espírito, e profetizar que esse Espírito viria a esses ossos, a esses bonecos, a esses seres ali de pé, e eles então viveriam. E a Bíblia diz, o texto nos informa, que ele profetizou dos quatro cantos do vento, e o vento veio, encheu aqueles bonecos, e se tornaram um grande exército vivo para a glória de Deus. Aleluia. Agora, qual é, pastor, o significado do vale de ossos secos? A Bíblia, ela é poderosa quando ela mesma se explica, e ela é poderosa em todos os aspectos, mas não tem espaço para ficar pensando e conjecturando. O texto nos diz que Deus, o próprio Deus, explicou para Ezequiel a visão daquele vale de ossos secos, que aqueles ossos secos, aquela visão, estava simbolizado ali e representava a casa de Israel, o povo de Deus,
que estavam secos, vazios, numa sepultura. E também mostrando para Ezequiel que haveria restauração em Israel. Louvado seja Deus. No tempo, queridos irmãos, que Ezequiel recebeu esta profecia, o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus, estava exilado no Império Babilônico. E Jerusalém, a cidade santa, estava destruída. Agora por quê? Por conta da sua desobediência. Estavam vivendo daquele problema, aquela situação de secura, de vazio, porque haviam desobedecido a palavra do Senhor. Não havia mais esperança. O povo se sentia morto, abandonado por Deus, sem futuro, sem perspectivas, sem a visualização de que algo poderia mudar. Porém, Deus levantou o profeta e Deus prometeu que ele iria mudar aquela situação. Ei, querido irmão e minha irmã, Deus tem uma promessa na sua vida que Ele vai mudar essa situação no nome de Jesus. Ele é Deus e neste tempo ele disse que iria mudar a situação. O povo de Israel, queridos, eles voltariam para a sua terra e eles seriam restaurados para a glória de Deus. Deus também profetizou e prometeu que Ele iria encher o seu povo com seu Espírito, trazendo vida nova, vivificando aqueles que estavam mortos no nome do Senhor Jesus. E se há alguém aqui nesta noite que tem a sua vida ou a parte da sua vida que esteja seca ou morta, Deus vai vivificar no nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para isso, em nome de Jesus. Então, Deus cumpriu a promessa, porque o nosso Deus é o Deus que promete e cumpre. Diferente da maioria de nós, que muitas vezes promete e acaba não cumprindo, mas Deus não. A promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Depois de 70 anos de exílio, de muito sofrimento, os judeus tiveram permissão para voltar para sua casa. Eles reconstruíram Jerusalém, o templo, e voltaram o seu coração novamente ao Deus único e verdadeiro. Aleluia. Porém, isso foi só o início da restauração, ou de várias restaurações que o povo de Deus foi passando. Alguns séculos mais tarde, Deus enviaria o seu Filho unigênito, o unigênito do Pai, que com a sua morte e ressurreição trouxe a verdadeira restauração para todos nós. Louvado seja Deus, a verdadeira restauração. Agora, aqueles que creem, aqueles que têm fé em Jesus, podem receber o Espírito Santo de Deus, o Espírito vivificador e transformador, em nome de Jesus. Pelo seu poder, querido irmão e minha irmã, Deus muda as nossas vidas, a nossa história. Aqueles que antes não tinham esperança, Ele nos dá uma nova vida. Louvado seja Deus. João 11:25, Jesus disse: eu sou a restauração e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Quantos são aqueles que creem em nome do Senhor Jesus Cristo aqui nesta noite e creem que Deus tem vida e vida em abundância para você e para a sua família, em nome de Jesus? Deus tem vida abundante. Agora o fato, queridos irmãos e irmãs, é que na nossa vida e na nossa caminhada, nós vamos em algumas áreas às vezes secando, sem perceber. Vamos nos afastando de Deus. O vale de ossos secos, queridos irmãos, mostrou o que Deus podia fazer por Israel, o que Ele também pode fazer pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele pode, Ele é Deus, Ele é o eu sou, amém, queridos? Então, eu queria pensar e trazer ao seu coração aqui nesta noite, sobre esta visão, sobre esta palavra que Deus liberou para o seu povo ali, naqueles dias. O grande fato é que aquele povo vivia uma sequidão, uma secura, uma vida estagnada, aprisionada, porque eles haviam se afastado de Deus.
desobedecido à voz e à palavra daquele que havia tirado eles do Egito. E eles agora sofrem as consequências, porque, irmãos e minhas irmãs, toda desobediência tem as suas consequências. E a primeira coisa, primeira situação que eu quero trazer ao seu coração aqui nesta noite, é que desobediência é o pecado, e traz consigo a consequência de outros pecados, traz nela outras situações embutidas, porque, irmãos, o pecado nos distancia de Deus. Jeremias diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todo pecado nos distancia de Deus, e nos distanciando de Deus nos faz o quê? Secar. Vamos secando, e às vezes, e muitas das vezes sem perceber, sem notar, estamos vivendo uma vida fria, uma vida distante de Deus. Este povo vivia assim. Irmãos, a desobediência, vamos perdendo a verdadeira vida, vamos perdendo a bênção de estar em paz e na presença de Deus. Muitos, como bem lembrou e citou o pastor Deva aqui no início dessa reunião, tem vindo para os cultos, ouve os louvores, mas não sente mais nada, não sente a presença, não busca a presença, só está cumprindo mais um ritual religioso. E às vezes, e entenda-me nesta noite, pode ser vários motivos, mas um dos motivos que nos leva a esse esfriamento pode ser consequência de uma desobediência, que nos leva a um pecado e que nos leva a ficar distantes de Deus. Perdemos a esperança. Muitos têm se tornado escravos do pecado, como o povo de Israel se tornou escravo das nações pagãs, da Babilônia, da Síria, dos filisteus. O salmista Davi bem falou no Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Irmãos, quando eu escondo, quando eu oculto os meus pecados, quando eu entro em desobediência a Deus, os meus ossos vão secando. Porque, irmãos, só a vida e a vida abundante é na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eu estou secando. Isso é sério. Então, a primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração é esse alerta. Porque, irmãos, muitos de nós, sem perceber na vida, estamos desobedecendo. Estamos nos transformando em ossos secos, numa sepultura, num vazio, sem vida, sem esperança, vivendo uma vida miserável, cheia de dores, cheia de sofrimento e de angústia. Ei, irmão e irmã, a pergunta ao nosso coração aqui nesta noite é: há quanto tempo estamos escravos disso que está nos separando de Deus? A que distância, irmão, você está de Deus? A que distância, meu irmão, você está de Deus? Irmãos, a desobediência traz consequências, e algumas das vezes as consequências vão ser um envergonhamento, um confrontamento que Deus traz para as nossas vidas. Lá no Antigo Testamento, quando o povo se afastava, desobedecia e com o coração obstinado, duro, se voltava contra Deus, Deus mandava uma nação inimiga ir lá, destruir eles e levar eles presos, cativos e escravos. É a escravidão do pecado, a escravidão da desobediência. Então, lá assim, mas nos nossos dias, muitas das vezes, algumas desobediências que nós fazemos traz consequências como um envergonhamento, um confrontamento de Deus para as nossas vidas. Porque, irmãos, eu me lembro, quero contar para você aqui, uma vez que a minha esposa, a Elianai, ela contou isso, já contei algumas vezes esse testemunho, então eu estou liberado para contar, ela não está aqui hoje. Porque, irmãos, o Espírito de Deus está falando no nosso meio, amém? O Espírito Santo de Deus fala com você, comigo. Jesus subiu para o céu e enviou o Espírito Consolador. E o Espírito Santo de Deus fala, ele não é mudo.
E não fala comigo, com você, somente através de um profeta, alguém que vem de longe. Não, Ele fala com você. É só eu e você buscarmos sensibilidade e buscarmos ouvir a voz do Espírito Santo. E algumas pessoas acham que Deus não se preocupa, não vai interferir na nossa vida, não vai estar em coisas, detalhes pequenos. Mas, irmão, Deus é Pai, como foi ministrado no mês anterior. Ele é Pai e Ele quer estar presente em cada detalhe. Agora veja bem, há uns anos atrás, a Elianai trabalhava num consultório de dentista, no segundo piso assim. E o pai dela morava lá no Novo Estado, lá pro lado do Vidilina, para aqueles lá de lá perto da André Marche. Aí ela vinha com a bicicleta trabalhar, sol quente, e ela ia, depois voltava na hora do almoço, depois tinha que ir de novo. E ela contando no testemunho que ela pegou e começou a reclamar, começou a murmurar, começou ali falar: Deus, essa bicicleta, eu te sirvo, eu vou parar também. Sabe aquelas coisas assim impensadas que a gente às vezes fala com Deus? Aí ela fala: Deus, eu estou aqui, esse sol, e nada avança, eu estou assim, eu vou lá, eu estou lá sempre servindo, sempre adorando, sempre lá, eu estou sempre fazendo as coisas. Aí o Espírito Santo de Deus falou para ela: ó, para de reclamar. E ela não deu ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou: para. Era uma ordem já. E o que ela fez? Como muitos de nós, na sua teimosia, não parou. Continuou reclamando. Continuou reclamando. O Espírito Santo de Deus falou 3 vezes com ela. E falou de novo: para, que você vai perder essa bicicleta. E ela não parou, irmãos. O que ela fez? Pegou um cadeado mais grosso e foi, o maior que tinha na casa dela, e foi lá para trabalhar. Cadeou a bicicleta de manhã. Chegou 11 horas, na hora de ir embora, aquele sol 40 graus. Agora que desceu, pergunta se a bicicleta estava lá. Começou a chorar. Na hora que ela começou a chorar, mas Deus, o Espírito Santo falou: eu não te falei? Você não obedeceu. Ela teve que fazer a caminhada da humildade. Foi até na sua casa, andando. Chegou lá, banhou, bateu uma comida rápida para voltar, porque não dava tempo. Aí o pai dela tinha uma bicicleta. Mas pensa, na minha época chamava caial velho. Bicicleta cheia de graxa. Diz que ela andava 2 quadras e a corrente caía. E ela metia, imagina, irmãos, consultório de dentista, para ajudar a instrumentação lá, com a mão cheia de graxa. Mas a hora que ela pensava em querer reclamar de novo, o Espírito Santo falava: cuidado, não desobedeça. E aí, em vez disso, ela adorava ao Senhor. Ela foi uns par de dias chorando, adorando e agradecendo a Deus pela bicicleta. Deus restituiu, porque encontrou um coração arrependido. Então, às vezes, por que eu te contei isso? Porque às vezes é assim. Deus vai só nos envergonhar, só vai nos dar uma bela de uma lição, de uma coisa, de uma prova que a gente fala, né? Uma prova. É assim, vamos dizer, suave. Mas, irmãos, tem desobediências que trazem consequências terríveis. Existem desobediências na nossa vida que não só trazem para nós, mas como pode ter consequência para a vida de outras pessoas. E é sério. E eu me lembro, irmãos, há uns anos atrás, Deus já me perdoou, eu já aceitei o perdão, eu já fui sarado, mas eu me emociono e tem um peso no meu coração todas as vezes que eu conto ou eu me lembro dessa história. Porque há uns anos atrás, num ativismo muito grande da igreja que eu estava, um amigo meu,
uma parte das pessoas aqui sabe um pouco da minha história. Que eu vim lá das drogas, das baladas, eu estava perdido, acabado nas drogas. Droga para todo lado, não era só um tipo de droga, eu misturava tudo. E final de semana, começava na quinta-feira, terça-feira minha mãe estava procurando nos hospitais ver se eu estava vivo. Mas aí Deus me resgatou, me libertou, me curou, me sarou, beleza. Eu estava cuidando da igreja. E um daqueles amigos, lá do passado, lá daquelas festas, daquelas drogas, daquela perdição toda, a mãe deles, uma irmã da igreja, conhecia a família, e começou a ir lá, levar a palavra, orar com eles, e ela soube que me conhecia. E esse jovem, conhecido, amigo meu, ele estava num estado já muito complicado, um vício muito profundo, estava conseguindo forças para sair. Naqueles dias a irmã falou comigo, me deu o telefone daquele amigo, eu não tinha mais contato, mas me deu o telefone e pediu: pastor, liga lá para ele, quem sabe ouvindo você, a sua história, quem sabe uma oração. E eu estava um monte de coisa, eventos para fazer. Eu peguei aquele telefone, não, meu Deus, eu conheço ele, eu vou ligar, irmãos. E o Espírito de Deus me incomodou para mim ligar. E infelizmente, eu falo isso aqui não com vergonha ou com peso do pecado, da desobediência, porque eu entendo e tenho convicção que Deus já cravou isso na cruz, mas pela consequência do que aconteceu, porque eu não liguei, eu não entrei em contato com ele, e a consequência dessa desobediência foi que aquele jovem morreu num acidente. Morreu lá em Curitiba. Morreu do coração, não sei se foi uma overdose. Foi acidente. Falei acidente porque eu me lembrei que uma vez eu tive uma colisão de acidente com ele de carro e ele de moto. Mas ele faleceu. Quando chegou a notícia daquela morte para mim, abriu uma fissura no meu coração e na minha alma. Um peso de um pecado e de uma desobediência. Eu carreguei aquilo por vários dias, meses no meu coração. Isso trouxe algumas consequências negativas para a minha vida. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, tive a oportunidade de ir num curso lá em Campinas. E lá numa das ministrações, já teve aqui do Haggai, lá numa das ministrações sobre evangelismo, passaram um vídeo lá, até hoje eu não consegui achar aquele vídeo, de uma canção falando da importância de você obedecer a Deus, cumprir o ID e falar de Jesus para aqueles que estão perto de você. Naquela canção mostra um jovem que não conseguiu falar e o outro morrendo, indo na ambulância. Irmãos, lá Deus me trouxe eu me senti como toneladas de peso. Mas lá, no meio de pessoas do Brasil que eu não conhecia, Deus me colocou, eu vi um sentimento de arrependimento tão grande no meu coração, que lá, o ministrador até tomou um susto. E aí envolveu um ambiente naquela sala, porque a hora que foi a minha vez de falar, eu comecei a falar chorando, confessando, e confessei, eu queria confessar aqui diante de todos aqui, uma desobediência e um pecado. Eu não falei de Jesus para um amigo que morreu por causa das drogas. E aí Deus teve misericórdia e restaurou a minha vida, e trouxe restauração para aqueles que estavam lá também. Então eu quero te dizer aqui nesta noite, perdão, querido irmão e minha irmã, se há algo na sua vida, se há alguém para você falar, se há alguém para você perdoar, se há alguém para você tratar e conversar,
faça isso hoje, faça isso. Se Deus tem te incomodado, se o Espírito Santo de Deus está te confrontando hoje aqui, e está te trazendo no seu coração essa situação, resolve enquanto há vida, há esperança, no nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus já deu a ordem: perdoai uns aos outros, perdoem-se. Perdoa minha irmã, perdoa meu irmão, seu pai, a sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, em nome de Jesus. Perdoa, aceite o perdão, libere o perdão. Ei irmão, ei irmã, até quando que você não vai se perdoar? Porque muitas pessoas não se perdoam. Eu estava assim, eu não me perdoava, por conta daquela consequência. Deus tem restauração, vida, misericórdia, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, em nome de Jesus. Então, esse caminho da desobediência é terrível. Esse caminho do afastamento de Deus é terrível. Nós temos que nos voltar para Ele. Eu queria trazer essa palavra aqui nesse princípio aqui, dizendo ao seu coração: se volte de todo o coração para o seu Deus, obedeça a Ele, a sua palavra e os seus princípios. Não adianta, irmão, eu só cumprir princípios sem coração. Cumpra com o seu coração a palavra do Senhor, porque Ele sabe o meu e o seu coração. Pastor, mas então não tem mais jeito. Tem sim. Ele é misericordioso, e diante de um coração arrependido e contrito, Deus não deixa passar. Amém, irmãos? Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, vigor e esperança e de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. O poder capaz de transformar o seco em algo abundante só pode ser dada na minha e na sua vida pela ação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque, queridos irmãos, o poder dele agindo na nossa vida que está seca é que vai trazer um manancial de águas para nos transformar, em nome de Jesus. Então, se volte com o coração contrito, arrependido, porque, irmãos, é necessário. É a antiga, boa e poderosa mensagem da cruz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se da desobediência. Sim, caminhamos em desobediência, às vezes na nossa vida ainda cometemos alguma desobediência, mas se volte com o coração arrependido, porque no arrependimento há restauração, há cura e há milagre, em nome de Jesus. E Deus não rejeita um coração arrependido. Aleluia. Amém, queridos? Agora, quando acontece isso? Quando eu e você, em arrependimento, em confissão da desobediência, do pecado que nos alcançou, irmãos, a obediência à palavra do Senhor é o segundo passo para mudar a sua história. Para quem gosta dos passos, né? 7 passos para... Primeiro é arrependimento. Segundo, obediência. Porque tem um tanto de gente se arrependendo, chorando, mas não vem para obedecer a palavra, não vai cumprir princípio, e aí fica preso. A obediência à palavra do Senhor é o seguinte atitude para mudar a sua história, a minha história, para sempre, em nome de Jesus. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Ezequiel, queridos, ele é levado para o meio de um vale horrível, de morte, de tragédia, de terror, de miséria, de vazio, de sequidão, de falta de esperança. Deus faz ele andar ali de um lado para o outro, e veio bem de perto como é que estava a situação terrível daqueles ossos. A circunstância era totalmente desfavorável, não havia nada que pudesse ser feito de forma humana. E Deus faz aquela pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ezequiel não soube responder, diz: olha, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, eles podem. Se o Senhor não quiser, eles também não podem. Porém, queridos irmãos, quando Deus deu aquela instrução e Ele ordenou o que Ezequiel deveria profetizar, eu vejo um Ezequiel obediente,
Deus não obrigou, Deus não obriga ninguém a obedecer a sua palavra. Deus não obriga a mim e a você a obedecer nada, mas Ele ordena, e é eu e você, e Ele deu esse poder de escolher, obedecer ou não obedecer. Mas Ezequiel, o profeta, ele escolhe obedecer. E lá no versículo 7 e 10 ele fala: olha, então eu profetizei segundo me fora ordenado. Ele profetizou segundo foi ordenado. Ele não inventou, ele não quis sair falando o que ele pensava, o que ele achava, não. Ele profetizou segundo aquilo que foi ordenado. Louvado seja Deus. Eu quero declarar e profetizar sobre você que está aqui nesta noite, que na sua obediência, Deus já tem preparado e tem liberado do céu as suas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, que no seu arrependimento, na sua mudança de atitude, Deus já liberou do céu uma palavra de vida e de bênção para você e para a sua família. Porque foi liberada sobre a minha vida, irmãos. Quando lá naquele dia eu me arrependi, lá aos prantos, aquele pastor, aquele ministrador liberou uma palavra de promessa de Deus para a minha vida, e ela se cumpriu para a glória de Deus. Então, ele obedeceu. Irmãos, talvez você e eu também não sabemos responder algumas perguntas com relação à nossa situação. Acaso pode mudar essa situação na nossa vida? Sua vida pode mudar, sua história, sua família pode mudar, sua família pode ser restaurada, a sua saúde pode ser curada. Pode haver alguma coisa? São perguntas que às vezes a gente é tão difícil responder. Mas eu quero te dizer e te falar aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo: obedeça a ordem de Deus, obedeça a palavra do Senhor, porque o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre, a bênção não é só uma ação. Deus faz coisas que Ele, faz, sim, Ele faz porque Ele é todo poderoso. Mas muitas das vezes é a minha ação, a sua atitude que vai colidir com o milagre de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor, pode mudar a minha história? Se Deus perguntasse aqui para você, pode? Deus pode. Ele pode tudo e todas as coisas, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nem a morte pode vencer o Deus que nós servimos, aleluia. Então creia, tenha fé, arrependa-se e obedeça a palavra do Senhor. Ei, querido irmão e minha irmã, Ezequiel, pastor Deva, pastor Marcondes, Ezequiel profetizou a ossos secos, ossos sequíssimos que estavam sem vida, numa miséria, tudo seco. E ele profetizou, e quando ele profetizou, obedecendo a ordem de Deus, até os ossos obedeceram aquela ordem. Ei, meu irmão, se até os ossos obedecem a ordem da palavra do Senhor, por que é que nós não temos obedecido? Até os ossos obedeceram. Até os ossos obedeceram. É como dizer que até os demônios adoram a Jesus, porque a Bíblia diz que eles vieram, tremeram e adoraram a Jesus. Por que é que nós não adoramos? Porque é, meu irmão, que Deus já tem falado tanto na sua vida. Obedeça o princípio, coloca a sua vida em ordem, ajeita isso, volta para o meu caminho, que eu vou te abençoar. Volta. Quer ter a sua vida, a sua família, a sua história restaurada? Obedeça a palavra do Senhor. Irmãos, eu sou o resultado de obediência. Há anos atrás, num culto, o profeta de Deus falou assim: a palavra de ordem para a sua vida é obediência. Obediência. Eu não entendi. Aí depois eu fui lembrando, é obediência, porque Deus vai te usar. Você vai poder falar da sua fé para muitas pessoas. Eu estou aqui hoje falando dessa fé para você que me ouve. Agora o que aconteceu? Eu obedeci 100%? Não, irmãos, já falei aqui que eu não obedeci. Ser humano falho, que às vezes desobedeço, sou teimoso também. Porque a maioria de nós não é facinho, né? Como diz o irmão lá do Moarama, a gente não é facinho. Mas quando eu reconheço isso, quando eu resolvo, eu desobedeci aqui, mas agora eu vou obedecer,
aí Deus derrama milagre, bênção de forma abundante e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nessa palavra, amém? Você pode aplaudir aí o nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Eu quero dizer esta palavra ao seu coração aqui nesta noite, porque a palavra de ordem para a minha vida de obediência não é só para mim, é para todos nós. Obedeça ao Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Não é só obedecer o que você ouve, não, irmãos, porque nós temos que fazer prova do que aquilo que nós ouvimos, mas é obedecer a palavra de Deus. Por que é só resultado? Quando eu ouvi aquela palavra, eu comecei a ler a Bíblia. Teve revelação, teve palavras, teve libertação, teve, glória a Deus por isso, que Deus, os dons do Espírito Santo estão aí para nos abençoar. Mas a transformação que aconteceu na minha vida foi obedecendo a palavra. Obedecendo. Obedeça a palavra do Senhor, leia ela, deixa ela te confrontar. Opa, isso aqui está errado na minha vida, vou obedecer o que Deus está me falando. E você vai ver. Quando você vê, as coisas vão alterando, vão mudando. Quando você vê, a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Deus falou para o povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Obedeça. Deuteronômio 38 fala das bênçãos, das promessas, mas todo mundo esquece de ler a segunda parte, das maldições, que Deus amaldiçoa. Se não obedecer, não se cumprir, vai amaldiçoar a maçadeira, vai ser maldito no campo. Lê lá, tem lá Deuteronômio 38. Depois das bênçãos, né, virão e te acompanharão, vem as consequências da desobediência. Então nós temos que entender isso e obedecer, mas com alegria, porque Deus é poderoso e Ele quer nos abençoar de forma abundante e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com essa palavra aqui, ó. É um jargão, talvez você já ouviu tantas vezes. Não tem impossíveis para Deus. É o texto bíblico, mas que a gente fala tantas vezes, né? Não há impossíveis para Deus. Um vale de ossos secos, um mar, uma muralha, um gigante, não tem impossível para Deus. Deus, Ele pode e vai vivificar a minha e a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que é Deus quem vivifica os mortos e chama a existências as coisas que não existem. Romanos 4,17. Ele chama a existência o que não existe na nossa vida, para nos abençoar e abençoar os nossos, em nome de Jesus. Ei, se você está no vale de ossos secos, se você ou eu somos um desses ossos sem vida, creia que o Senhor pode nos restaurar. Ele pode, Ele vai nos restaurar. Clame a isso, obedeça, porque a sua vida vai ser restaurada em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir mais uma vez aí o Rei Jesus? Feche seus olhos por um instante. Eu quero selar esta palavra com uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o Deus que sonda e esquadrinha corações. Senhor, diante do Seu altar, diante dos irmãos e de cada um aqui nesta noite, eu quero, Senhor, pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu desobedeço a Sua palavra, que de forma, Senhor, equivocada ou até mesmo sem perceber, estou desobedecendo. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, nós cremos e eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele está conosco, porque o Senhor disse que Ele estaria todos os dias conosco. Espírito Santo de Deus, nos dá essa sensibilidade, fala conosco, ministra a nossa mente e o nosso coração, Pai, porque Deus, nós queremos de verdade obedecer a Sua palavra, porque nós queremos, Senhor, ver cumprida na nossa vida a Sua promessa, em nome de Jesus. Meu Deus, muda a nossa sorte, muda a sorte deste homem, dessa mulher que está aqui hoje. Senhor, vidas secas, abaladas com tantas situações, que o Teu Espírito Santo, como bem profetizou o profeta Ezequiel, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, como um vento dos quatro cantos deste universo, e sopre, sopre, sopre nesta vida, trazendo novidade, trazendo bálsamo, trazendo cura e restauração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra. Nos ensina, Jesus,
a sermos como o Senhor, que foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém, queridos? Você recebe essa palavra aí? Você pode glorificar e aplaudir mais uma vez o Rei dos Reis? Aleluia. Pastor, por gentileza, obrigado pela oportunidade.